Olá, bem-vindo ao quadro. Meu nome é Ana, eu sou a sua professora de inglês. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os pronomes. Os pronouns. Ok? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é o que são pronomes. Os pronomes são uma classe de palavras. Uma classe de palavras que substitui os substantivos. Lembra disso? Já estudou isso? Os pronomes substituem os substantivos e às vezes também acompanham os substantivos. Então eu vou escrever aqui para a gente lembrar. São palavras. Os pronomes são palavras que substituem, que vão no lugar, substituem substantivos ou acompanham substantivos. Ok? Agora, eu quero escrever uma frase em inglês para a gente ver o uso dos substantivos em inglês. Por exemplo, do you know John? He is my friend. Você conhece o John? Ele é meu amigo. Do you know John? He's my friend. Aqui eu tenho este pronome e este pronome. São dois pronomes em inglês, he e my. A gente vai observar justamente isso aqui nessas frases. O he, pronome he, substitui quem? John. Então tá substituindo um substantivo. E my está acompanhando o substantivo friend. Tá vendo? Então, os pronomes fazem isso. Substituem substantivos ou acompanham substantivos. No inglês, nós temos vários tipos de pronomes, assim como em português. E nós vamos estudar 4 deles. São eles: os personal pronouns, os pronomes pessoais, os possessive pronouns, os pronomes possessivos, os reflexive pronouns, os pronomes reflexivos e, por último, os emphatic pronouns. Os pronomes enfáticos. Ok? Vamos começar pelos personal pronouns, os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles usados para designar seres e para designar as pessoas do discurso também. E no inglês, eles são de 2 tipos. E isso é muito importante. Eu tenho os subject pronouns e os object pronouns. Ok? O que é diferente? O nome já explica. Os subject pronouns são aqueles que exercem a função de sujeito. Ok? Subject pronouns exercem a função de sujeito. E os object pronouns são aqueles que exercem a função de objeto. Ok? Você precisa lembrar disso para conseguir diferenciar um e outro. Os subject exercem a função de sujeito e os object pronouns exercem a função de objeto. Agora a gente vai ver cada um mais especificamente. Vamos começar pelos subject pronouns.
aqueles que exercem a função de sujeito. Ok, vamos ver quais são os subject pronouns. Eu vou listar eles aqui, depois a gente vai ver alguns exemplos e ver como eles de fato exercem a função de sujeito nas frases, ok? First person, I. Second person, you. Third person, terceira pessoa, he ou she. Third person, de novo, em inglês tem uma segunda, terceira pessoa e a gente vai falar dele melhor depois. It. First person, plural, primeira pessoa do plural, we. Segunda pessoa, you. Terceira pessoa, they. Ok? Esses são os subject pronouns e agora eu quero colocar algumas frases para a gente ver como que eles exercem a função de sujeito. Por exemplo, I like your dress. Aqui nós temos um pronome pessoal, personal pronoun, subject pronoun. Por quê? Porque aqui nós temos o verbo like. Like what? Gostar do quê? Your dress. Então aqui nós temos o objeto. Então esse I só pode ser o sujeito. Viu só? Outro exemplo. She is my friend. Ela é minha amiga. She is my friend. De novo, tem o verbo aqui, is, o objeto, então she, o pronome, está exercendo de novo a função de sujeito. Viu só? Esses são os subject pronouns, pronomes que exercem a função de sujeito. Mas e agora? E os object pronouns? Os object pronouns, como eu já falei, exercem a função de objeto. E esse objeto pode ser tanto direto ou indireto, e isso a gente vai ver. Ok, mais uma vez eu vou listar aqui os personal pronouns, e daí a gente vai ver alguns exemplos depois com eles, para ver como de fato eles exercem a função de objeto nas frases. Então vamos lá. Me, you, him, her, it, us, you, them. Ok? Esses são os object pronouns. E daí, algumas frases. Por exemplo, can you help me? Please. Você pode me ajudar, por favor? Aqui, olha só, o object pronoun. E onde que ele está? Após o verbo, exercendo a função de objeto. Can you, você pode, help, o nosso verbo, e ele vem com a função de objeto. Outro exemplo. I bought a present for you. Eu comprei um presente para você. I bought a present for you. Aqui nós temos o verbo bring. No passado, I bought, eu comprei. O quê? Um presente. A present para quem? For you. E aqui nós temos o nosso object pronoun. Então, viu que ele exerce a função de objeto, tanto direto quanto indireto. E daí é muito importante a gente notar aqui. Os subject pronouns exercem a função de sujeito, isso a gente já sabe, mas qual é a posição deles? Eles sempre vêm antes do verbo. E os object pronouns? A gente viu que eles sempre vêm depois dos verbos. Isso é muito importante para você saber diferenciar um e outro e saber a função que eles estão exercendo. Então, por exemplo, olha essa frase aqui. Can you help me, please? Aqui eu tenho you. E essa frase aqui embaixo? I bought a present for you. Eu tenho you aqui. Só que aqui em cima, o you é um subject pronoun. E aqui embaixo, o you é um object pronoun. O que faz eu saber o que é um e o outro? A posição em que ele está na frase
e a função que ele exerce. Esse you exerce a função de sujeito. Está antes do verbo. Então, ele é um subject pronoun. E esse you, ele é um objeto. E ele está depois do verbo. Então, ele é um object pronoun. Ok? Para finalizar, eu quero falar sobre essa terceira pessoa aqui, it, que aparece no inglês que a gente olha e fala, o que é isso? O it, essa terceira pessoa, não tem um correspondente direto com o português. É por isso que é tão estranho pra gente. Mas é nada mais, nada menos do que uma forma neutra que a gente usa para alguns objetivos diferentes que eu vou falar agora. Então, o it é uma forma neutra. Ok? E para que a gente usa ele, então? A gente usa ele para fazer referência, por exemplo, a coisas e animais. Ok? Também existe a possibilidade em inglês de fazer referência à palavra child, que é criança, ou baby, que é bebê. Justamente para você não... A gente usa o it para essas duas palavras, child e baby, quando a gente não quer se referir ao gênero da criança ou do bebê e simplesmente falar deles. E por último, o it também pode servir como um pronome impessoal nesses casos, para indicar, por exemplo, tempo, clima e situações. Então, em inglês, por exemplo, se está chovendo, eu digo it rains. Olha aqui. It rains. É um pronome impessoal, que não tem pessoa, simplesmente chove. It rains. Ou está calor. It's hot. It is hot. Ok? Tá vendo como ele é usado para pronome impessoal? Então, essa é uma característica do inglês. A gente não tem um correspondente para isso em português.